Neste vídeo eu vou mostrar como é que a gente pode criar e administrar um grupo dentro do GeoGebra Tube, tá? O objetivo de criar o grupo é como se eu estivesse criando uma turma, né? Suponha que eu queira criar uma turma de Geometria 1 da UFSC, por exemplo. Né? E lá eu vou colocar os meus materiais, vou postar os meus materiais para os estudantes desenvolverem as atividades, tá certo? Esse é o propósito, tá? Então você tem que estar aqui logado na sua conta, você clica aqui em New, depois aqui Grupo Novo. Então aqui você pode colocar um título para o seu grupo. Vou colocar assim, Geometria 1 UFSC Blumenau. E aí você pode colocar uma descrição aqui, né? O objetivo desse grupo. Bem, eu vou deixar aqui grupo destinado aos estudantes de geometria 1 da UFSC. Ok? Aqui é o seguinte, ó. Como o meu propósito é trabalhar com estudantes, né, então eu quero só o seguinte, eu quero postar as minhas atividades e eles desenvolverem as atividades lá e eu poder dar feedbacks, tá ok? Então aqui eu deixo essa habilitada, essa opção aqui, tá? Porque eles não vão poder postar materiais nesse grupo, tá ok? Tá? Eles também não vão poder editar, tá? Então eles vão poder só desenvolver as atividades. Depois quando eu mostrar como é que o grupo funciona, vocês vão entender melhor isso, tá? Então, depois que você fez isso, você pode clicar aqui em gravar. Bem, então olha só o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho um grupo que eu criei, mas só tem um membro, que sou eu. Tá ok? Bem, se eu quiser incluir membros, esses membros eles têm que estar cadastrados no GeoGebra Tube. Tá certo? Então, por exemplo, se eu começar a digitar aqui, ó, João, por exemplo, deve aparecer algum nome aqui. Então apareceram uma série de nomes aqui de pessoas que estão cadastradas, tá certo? Então você vai precisar que os seus estudantes se cadastrem no GeoGebra Tube e que enviem para você o e-mail que eles cadastraram na conta, tá ok? Tá? Existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte, é você enviar esse código aqui para os estudantes, tá certo? Tá? Então, quando eles se cadastrarem, eles têm a opção de ter esse código aqui e clicar nesse link, que aí eles vão ser adicionados ao grupo. Tudo bem? Tá certo? Então, para criar o grupo e adicionar integrantes ao grupo é simples, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como eu administro as minhas atividades dentro dos grupos que eu crio, ok? Tá. Então, como é que a gente vê agora as atividades que os estudantes desenvolveram? Como é que a gente pode dar feedbacks? Você pode clicar aqui, ó, em feedback. Bom, veja o que apareceu aqui pra gente. Vamos interpretar isso aqui, ó. Então, primeiro, as atividades estão separadas em grupos, como eu postei, tá certo? Ó? Então, eu separei em blocos, né? Então, blocos de quadriláteros, definições de propriedades, blocos de pontos notáveis, blocos de paralelismo e perpendicularidade, blocos de triângulos, algumas atividades de desenho geométrico, tá certo? Então, ó, tem isso aqui, são divididos em blocos. E aí como é que eu posso ver aqui, ó? Veja que aqui estão os estudantes, tá certo? Ó. E aí como é que eu entendo isso aqui, ó? Veja que tem uns filtros. Esses filtros significam o seguinte, quando está o livrinho em branco assim, foi porque ele nem começou a fazer. Aqui que está em progresso, aqui que está feito e aqui que está completo, tá certo? Então, vejam aqui, a gente pode olhar aqui para baixo, ó, como é que estão as atividades. Vejam, quando tem um balãozinho azulzinho desse aqui, significa que ele colocou lá uma mensagem e eu ainda não li, tá certo? Eu vou abrir depois e mostrar para vocês, tá certo? Quando o balão tá cinza aqui, ó, é quando eu já mandei uma mensagem para ele, tá ok? Vamos ver aqui, por exemplo, uma atividade do Éder aqui em circuncentro. Vou clicar aqui.
aqui, então está marcando como feito, tá certo? Então aqui é o seguinte, ó, eu criei uma atividade para ele, coloquei lá uma atividade do circuncentro que eu postei para a turma toda. O primeiro passo era ele construir, usando essas orientações aqui, construir o circuncentro de um triângulo, tá certo? Então aqui eu posso ver, ó, isso aqui é uma construção que ele fez. Veja que ficou salvo aqui o que ele fez, tá certo? Eu consigo visualizar aqui, ó, os objetos que estão escondidos, tá certo? Então eu consigo aqui ver se ele fez corretamente e aqui eu posso dar um feedback, tá certo? Ó, posso clicar aqui e colocar aqui para ele que está correto, tá? Tá correto. Tá? Então quando eu faço isso eu posso colocar aqui também uma carinha, olha só. Posso dar um enter. Tá, então aqui apareceu isso aqui, ó, essa mensagem aqui para ele. Inclusive ele vai receber uma notificação no e-mail com essa mensagem que eu coloquei aqui, tá certo? Ele também, o estudante, ele pode aqui responder esse comentário aqui, tá certo? Então ele vai poder, a gente pode trocar ideias aqui, eu posso responder, ele pode me responder aqui, tá? Então vamos ver aqui para baixo. Então aqui, ó, ele tem aqui, coloquei uma pergunta para ele aqui, se a pergunta estiver correta, porque os pontos estão localizados a uma mesma distância do circuncentro, o circuncentro pode estar localizado fora do triângulo, tá certo? Eu posso aqui colocar da mesma forma um comentário aqui para ele, tá certo? Se está correto ou está incorreto, tudo bem? Então olha só, então aqui naquela construção ele pode manipular aqui para ver a demonstração da propriedade. Certo, tá? Então depois que ele fez isso aqui, ó, falta ainda ele explicar isso aqui, eu posso colocar aqui, posso fazer uma avaliação da atividade e posso clicar aqui, ó, em completa ou incompleta, tá certo? Se eu clicar aqui em completa, o que vai ficar? Vai ficar fechada a atividade lá para ele não vai poder mais alterar, tudo bem? Então vamos voltar aqui agora um pouquinho aqui. Bem, o que a gente precisa agora é saber como é que a gente posta as atividades para os estudantes fazerem, né? Então tem aqui, ó, nessa guia posts, certo? Então veja, todas essas atividades aqui, ó, eu criei blocos, né? Eu criei um bloco de quadriláteros, definições de propriedades, pontos notáveis, paralelismo e perpendicularidade, triângulos, algumas atividades de desenho geométrico, geometria 1, tá certo? Então eu criei blocos. Eu posso aqui novamente, ó, clicando aqui, eu posso inserir novas atividades, entende? Então eu posso criar um worksheet na hora, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso inserir um material que eu já criei, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui, ó, como é que eu faço? Eu clico aqui e busco já os materiais que eu já criei, tá? Eu posso inclusive buscar materiais de outras pessoas, tá certo? E adicionar. Então, por exemplo, suponha aqui que eu queira inserir lá naquele um bloco de série de Taylor, série de potência, tá certo? Então, por exemplo, eu clico aqui, veja que ele já inseriu aqui, tá certo? Eu posso dar um título para esse bloco, eu posso colocar série de potência, certo? Posso colocar uma descrição aqui e posso acrescentar mais materiais, tá certo? Então é assim que a gente posta. Eu vou cancelar aqui, tá certo? Então para postar materiais é dessa forma. Tá? Então veja como é que é simples a gente poder criar um grupo e administrar, ok?